Bom, 7 horas e 56 minutos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, YouTube, Instagram, Twitch TV, enfim, por todas as redes sociais aí, onde você estiver, a gente vai estar aí com o nosso programa ao vivo. Daqui a pouco tem podcast do programa, estou buscando imagens aqui. Então, Campos amanhece, aí logo mais 17 horas reprise. Campos está com tempo agora nublado, já teve uma garoa agora pela manhã, pista está molhada ainda, deve ficar assim, variando entre nuvens, parcialmente nublado a nublado no dia de hoje, mas a temperatura é praticamente a mesma de ontem, que teve sol, chegando aí a 27 de máxima, 20 de mínima, agora faz 22 graus aqui no centro. Ponte da Lapa com muito movimento, aquela característica agora com a pista sentido centro, né, Guarulhos Centro, com mais movimento, né, e teve ontem o fechamento ali da Riachuelo com Formosa, foi totalmente interditada aquela ponta ali para chegar até a Formosa, e o desvio foi pela Professor Reis, depois pela Álvaro de Lacerda. Então, o trânsito ficou bem tumultuado ali, porque às vezes a pessoa vem da Saldanha Marim, vem pela própria Riachuelo, aquela coisa toda. Falar em Riachuelo, encontrei ontem com o Fabiano, lá do grupo Riachuelo, né? Fabiano Rangel, eu correndo e ele só passeando. Lá no Riachuelo, na escola Riachuelo, né? E por ali, então, ficou. E hoje continua essa obra, é bom avisar motoristas que vão usar a Riachuelo hoje. Ela só vai até ali as proximidades da Professor Reis, logo depois da Saldanha Marim. E quando eu passei para cá também, vindo para cá, eu vi que vai estar tendo obra ali na Tomás Coelho, aquela rua que vem você vai me saber o nome que eu sempre me confundo. Aquela rua que vem da Beira Rio sentido aos Conselheiro José Fernandes, exatamente. É Conselheiro José Fernandes? É sentido o quê? Sentido... Vem da Beira Rio sentido Colégio Batista. Sim, Conselheiro José Fernandes. Ali tá tendo obra também. Tá tendo obra também. Principalmente naquela rotatória ali, eu vi que já estava fechada já aquela rotatória ali. Ah, beleza. Uma rotatória que tem vindo, acho que tá Tomás Coelho. Uhum. Aquela rua que vem ali. Isso. Atrás do fórum. Exatamente. Atrás do fórum. Exatamente. Ali eu vi que tá tendo as máquinas, já estão tirando o asfalto. Que sai na Voluntário da Pátria, a famosa Rua da Jaga. Exatamente. Não, ela vai direto até a 28 de março. A Conselheiro José Fernandes. No sentido sim, mas de lá para cá sai até isso. Sai ela até é paralela à Voluntário da Pátria. Isso, tá tendo obra lá, então... Você tá falando de... a Rua do Batistão, do Batista. Isso, passa ali do... Então, ela tá com aquele... Em frente ao antigo Batistão. Isso. A intervenção, quando eu passei a intervenção é cá na Beira Rio? Da Beira Rio, sentido Batistão. Alberto Torres. Alberto Torres. Naquela rotatória que tem ali na Tomás Coelho. Tomás Coelho é o nome da rua. Isso. Ali eu passei, já estava já tudo parado, já, porque já estava preparando já as máquinas para atuar ali. E aí vai ficar embolado. Com certeza. Bom, são 8 horas em Campos, nós estamos conversando com o Márcio Morales, secretário de Fazenda de Campos, com o Folha no Ar, ao vivo, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar. Ô Rodrigo, eu abri o bloco anterior, peço a você a gentileza de abrir esse bloco. Eu ainda tenho umas perguntas sobre o Regularize. Eu acho melhor a gente voltar a isso, né? A gente estava falando sobre o Regularize, para quem perdeu aí o nosso primeiro bloco, ou está sintonizando agora, a gente falou aqui sobre o Regularize, que é um programa que foi lançado aí, e foi aprovado através de uma lei municipal na Câmara por unanimidade, se não me engano foi no dia 7 de junho. Junho, né? Foi sancionado, acho. Aí foi sancionado posteriormente, né? E foi aprovado aí pelos vereadores por unanimidade. Isso visa regularizar a situação daquelas pessoas que construíram um imóvel em um terreno e não comunicou, ou ampliou o seu imóvel e também não informou a Prefeitura, a Secretaria de Fazenda, né, não regularizou seu imposto, vai ter oportunidade agora de estar fazendo isso até o dia 17 de novembro, né, e a gente falou aqui já de que forma isso vai acontecer, mas o Cláudio tem mais algumas perguntas que talvez seja também a dúvida que você tem de casa, então a gente vai ajudar você a esclarecer essas dúvidas aí. Tem uma aqui que é da Wanda Terezinha, que falou até do horário lá da Fazenda, que é de 9 às 16, em geral... tá todo mundo trabalhando. Aí você pode
comentar sobre isso, Morales. E ela diz que a pergunta dela é assim: e se construiu em loteamento antigo? Isso era um problema, acho que era, né? Não sei se acabou. A pessoa loteava aqui um terreno que ele tinha e vamos que vamos. Não tinha água, não tinha luz, não tinha saneamento nenhum, né? Então, pau quebrava. Agora, e quem construiu nesse tipo de terreno, então, até hoje, e não conseguiu legalizar, porque o dono do loteamento até hoje não legalizou aquele loteamento. Quer dizer, não tem como eu legalizar a minha casa, por mais boa fé que eu tenha, mas se o lote, né, onde eu comprei não era legalizado. Não é legalizado. Wanda, bom dia. Importante sua pergunta, porque assim, tem muita gente sem regularização do seu imóvel, porque exatamente como você está trazendo a informação, pessoas que compraram imóveis de que não foi feito um loteamento corretamente, regularizado no município, mas isso não impede que você faça a regularização do seu imóvel. Tá? O tributário, ele não anda junto com o fundiário, como a gente lá no início a gente falou. Então, por ele ser regularização tributária, você pode ir à fazenda, juntar o documento que você tem de compra deste seu terreno e lá você pedir o lançamento deste seu imóvel, tá? E dessa forma você vai estar regularizando o seu tributário. Não importa se seus vizinhos não estejam regularizados, mas é importante que eles também possam ir também, levando o documento que ele tem de compra e venda, e o município assim também pode dar legalidade. Quanto ao horário das 9 às 16, é um horário comercial, é um horário que o município ele funciona, muitas vezes a gente fala que abre às 9, mas na verdade 15 para as 9, 10 para as 9 nós já estamos abrindo 9 às 16. De 9 às 16, mas 8h30, 8h40, muitas vezes nós já estamos colocando as pessoas para dentro, já acomodando as pessoas, já começando e iniciando os trabalhos. É importante lembrar que quando a gente fala que às 16 horas fecha, mas todas aquelas pessoas que estão dentro do ambiente ali da Secretaria de Fazenda, elas serão atendidas, seja até que hora aconteça, até que seja atendido o último que esteja ali dentro. Ninguém vai ficar sem ser atendido. E a questão do agendamento também que você falou. O agendamento também, através do site, também ele consegue agendar também. Isso, né? Facilita, né? Porque a pessoa... E geralmente esse horário do agendamento é um horário próximo do que realmente a pessoa é atendida. Porque às vezes consegue às vezes um intervalinho lá no serviço. Fala assim, olha, eu vou ali, porque eu marquei o meu atendimento 10 horas na fazenda. Né? Ele chega lá, ele tem meio que essa garantia que ele vai ser atendido próximo das 10, porque às vezes marca 10, mas... Rodrigo, é muito difícil que a gente atrasar. Se a gente disser que não atrasa, isso seria uma mentira. Sim, sim. Mas assim, a gente consegue trabalhar quase nesse tempo real, porque exceção aqueles que chegam sem agendamento. E aí, por uma questão de não deixar de atender, a gente acaba colocando ele ali. Uhum. Mas ele entra em uma segunda fila de espera, que são aquelas pessoas que vão espontaneamente sem estar agendada. Uhum. Então, assim, mas a prioridade não é o espontâneo. A prioridade é de quem está agendado. E para agendar o site é o mesmo site, que é o www.fazenda.campus.rj.gov.br. É muito importante, ele pode ligar, marcar... gostaria aqui de salientar aqui para vocês de que assim, no início do governo, o prefeito Vladimir ele tinha dado uma ordem a todos os secretários no sentido de que a prefeitura deveria terminar o governo toda digitalizada, toda digital, né? E para nós é uma alegria quando a Fazenda, na verdade, foi uma das primeiras, se não a primeira, a ficar praticamente quase toda digital. Falta muito pouca coisa para a gente acabar de ficar 100% digital. Dia a dia a gente consegue analisar os programas, o sistema, para ver o que falta ainda uma e hoje o contribuinte, na verdade, consegue fazer de casa, né? É importante lembrar que lá no site tem uma chamada lá onde fala assim, transfira o seu imóvel aqui, né? Então, na verdade, e aí você me falou que o seu não está no seu nome, você não precisa nem ir lá, na verdade você entra ali no transfira o seu imóvel, ali você vai digitalizar a sua escritura, o seu documento que você tem de posse do seu imóvel,
ou mesmo uma cessão de direito, e ali você consegue transferir, dando regularidade ao imóvel em seu nome, não em nome de terceiros, né? Porque aquela pessoa que te vendeu, ele está tranquilo de que ele vendeu, né? Mas ele não sabe que o nome dele continua lá, porque nem ele ofereceu lá um documento de que não é mais dele, nem você que comprou também foi lá e disse que é seu. E uma outra dúvida, por exemplo, se eu estou reforçando para aquelas pessoas, gente, que o regularize não tem nada a ver com o refis, não há previsão de refis, que o refis é aquele em que a pessoa atende de forma geral o imposto. No caso, regularize é para regularizar imóvel, e aí sim tem vantagens, anistia de juros, mas em relação ao que você construiu novo, né? Para você não precisar pagar pelo que você fez novo, pela ampliação que você fez ou pela construção nova que você fez. Agora, aquela pessoa que está com débito no IPTU, ela pelo site, ela consegue verificar esse débito e o parcelamento que o senhor falou em até 60 vezes, ou ela precisa ir fisicamente à secretaria? O parcelamento ele ainda está sendo feito na secretaria por uma questão de regularização de cadastro, né? Por isso que a gente está insistindo aqui, que já existe lá no site, onde ele pode ir lá e fazer a transferência para o nome dele. No momento que ele consegue transferir para o nome dele, ele já recebe uma senha que é dele, um login que é dele, e aí ele até consegue isso já no sistema, tá? Já há disponibilidade disso. Quando ele entra e não consegue, vai aparecer lá erro, é porque o cadastro dele não está atualizado. E aí o sistema vai empurrar para que ele vá à secretaria e atualizar o sistema, todo o cadastro dele. Algumas pessoas falam assim, não é melhor a prefeitura fazer um refis, porque se fazer o refis, é aquela pessoa que, né, ganha o município e ganha a pessoa que está fazendo. Mas eu queria que o senhor falasse sobre isso. Porque até para se fazer um refis, é necessário que vocês tenham, de uma certa forma, um aval do Tribunal de Contas, né? Porque, ou seja, qualquer tipo de receita que o município abra mão, isso tem consequências, não é isso? Como é que funciona isso? Porque às vezes há uma cobrança muito grande em relação a essa questão do refis, né? Por exemplo, por que o município não faz todo ano, não pode fazer todo ano? Qual é a informação que o senhor pode falar nesse sentido? É importante salientar o seguinte, o refis até não seria uma questão do TCE, mas ela é prevista também, né? Ela é uma ordenação do Poder Executivo, onde ele cria uma lei, manda para a Câmara, é votado, ele sanciona e ela entra em vigor. Ela é uma lei especial. Então, ela não precisa, por exemplo, ter o aval de nenhum outro órgão? Não. O Executivo ele pode propor. É importante também salientar que não seria ideal, não é ideal que você faça um refis todo ano, porque você ajuda as pessoas a resolverem suas vidas, mas também ele não pode ser uma coisa que aconteça todo ano, porque você esgota também todo aquele trabalho que é feito de você fazer com que as pessoas estejam em dia, regular com cria sua uma cultura, vida. Na verdade. Alimenta uma cultura. Alimenta uma cultura, isso aí. E é uma cultura que, na verdade, é ruim. O importante da cultura é que você esteja certo, né? Que você ande corretamente. Lembrando aqui sempre de um ditado que o garotinho falava lá atrás, de que assim, você não deixa de pagar o seu IPVA, porque se você deixar de pagar o seu IPVA, você vai ser parado na rua, o seu carro vai ser apreendido, né? Mas o que acontece? Você não mora dentro do seu carro, mas você paga o imposto dele em dia. E o IPTU que você mora na casa o ano inteiro, muitas vezes você deixa atrasar, mas o carro não. Então, isso é apenas um ditado, apenas um comparativo, mas é importante quando a gente pode estar regular com os nossos impostos, que a gente possa também estar tranquilo de que a gente não vai receber nenhuma cobrança, não vai receber nada além do que os parabéns pela secretaria de que você está cumprindo com o seu dever de cidadão. Tem uma informação que você me passava aqui mais cedo. Em 2013, foram constatados, ali foi satélite, não foi drone, mas o pessoal fala que foi drone, né? Enfim, mas em 2013, naquele regularize, foram constatados cerca de 42 mil imóveis irregulares. Acho que 50% se regularizou, pelo menos você falou. Duas perguntas.
se é possível identificar isso agora, assim, 10 anos depois. Desses 50% que não se regularizou naquela época, ele pode se regularizar agora? Não vai ter problema nesses 10 anos que se passaram? Como é que é esse tratamento aí? Até para ter cuidado, porque senão eu vou esperar mais 10 anos para regularizar minha piscina. Né? Aquela história, né? Porque nunca tá bom, você nunca tem o dinheiro para fazer. Mas vamos lá. Se tem também, aí é uma parte desses 50%. E com relação a 2023, se tem alguma informação desses dados, desses novos números de imóveis irregularidades. Será que voltamos a ter 40 mil imóveis irregulares novamente? Cláudio, vamos desmistificar um pouco, porque assim, as pessoas falam de drone, falam do satélite. Na verdade, nós tivemos um avião que sobrevoou o nosso município e assim fotografou todo o município, né? E depois foi feito um trabalho em cima dessas fotos. Tá vendo? Tá vendo? Não foi nem drone nem satélite. Teve um secretário que falou que foi satélite, mas passa batido, fala que o homem aqui vale o que o homem está falando. Naquela época de 2013, a tecnologia ainda era o avião que tirava as fotos e ele costurou uma foto de 500 quilômetros no município de Campos naquela época, naquela oportunidade. E foram costuradas e trabalhadas essas fotos, onde se achou esses 42 mil imóveis, em média, não regularizados no município tributariamente, né? Então, boa parte deles vieram ao chamamento naquela época de 14. Os que não vieram, depois, posteriormente, houve o IPTU complementar, porque aí já foi, não sei se a gente pode dizer que acreditaram que não aconteceria nada, embora ele tivesse o imóvel lá construído, né? Mas, na verdade, a lei ela não vai deixar de cumprir o seu papel, porque é uma cultura que ela tem que existir dentro da lei, não fora da lei. Então, aqueles que foram e aderiram àquele Regularize já lá atrás, exatamente é o que acontece com o Regularize hoje, 2023. Você está fazendo, nesse momento, uma prospecção de detecção de tudo aquilo que o município tem. Com certeza, nesses 10 anos, nós temos aí, talvez, mais alguns milhares de casas construídas e não legalizadas no município, né? E importante, quando o prefeito abriu o programa do Regularize 23, no sentido de oportunizar, mais uma vez, todos os contribuintes irregulares que venham e possam estar se regularizando. Lembrando que aqueles que foram penalizados pelo IPTU complementar, ele não faz parte desse novo Regularize, porque, na verdade, ele já foi lá atrás, ele já teve uma autuação pelo IPTU complementar, que foram aqueles que não aderiram ao Regularize. Por isso, o Regularize é muito importante. Ele é muito importante, porque é a opção do contribuinte se regularizar sem gastar nada. Ele não está gastando nada, ele não vai entrar com dinheiro nenhum, ele não vai entrar com nada, a não ser oferecer a área construída dele, seja de ampliação, seja de uma construção nova, seja mesmo de atualização de cadastro. Importante aqui trazer também, aproveitando o gancho, de que nós temos um cadastro hoje 70% atualizado do município, mas nós temos 30% de um cadastro não atualizado, pessoas que venderam, compraram, negociaram de alguma forma, fizeram uma cessão de direito, uma escritura de promessa de compra e venda, enfim, isso tudo é importante que ele vá à Secretaria de Fazenda e regularize, traga para o nome dele corretamente, porque quando quando nós não temos um cadastro correto, nós não sabemos com quem nós estamos lidando, quem é o proprietário daquele imóvel. E muitas vezes a pessoa já morreu, o proprietário já morreu, já tem diversos herdeiros ali, e basta você ir lá com o atestado de óbito e dizer quem são os herdeiros, e você vai colocar em nome dos herdeiros. Porque, na verdade, a prefeitura não dá propriedade, o IPTU não dá propriedade a ninguém. Na verdade, quem consta no cadastro é o contribuinte, ou seja, aquele que contribui. Então, quando alguém fala assim, mas se eu botar o nome lá, eu vou me tornar dono do imóvel no futuro. Ele não vai se tornar dono do imóvel no futuro. Na verdade, ele é apenas um contribuinte. Não cabe à prefeitura dar
nenhum processo de propriedade, de apropriação daquele imóvel para ninguém. Só para poder entender, quando o regularismo foi votado na Câmara, eu lembro que em um momento foi necessário fazer uma emenda com todos os vereadores, justamente para tentar contemplar um pouco mais um grupo que teria ficado de fora. Isso realmente de fato aconteceu? O que mudou? Na verdade, assim, a emenda que foi feita, na verdade, ela já estava contemplada dentro do contexto da lei, tá? Então, nada mais do que a gente já falou até agora, a oportunização de que todos os contribuintes venham, façam sua regularização. Existe no site, existe um questionáriozinho de perguntas e respostas, que são 11 perguntas com 11 respostas, que tiram dúvidas das pessoas. Elas, ao entrar no site, vai estar lá liberado para que elas possam ver. Então, necessariamente, a lei é muito pequena, uma página e meia, ela é muito simples, ela é a adesão mais simples ainda, porque você não solicita do contribuinte tantas informações que muitas vezes ele nem tem para dar, né? Mas é muito simples ele entrar na página, é muito simples ele não precisar ir à Secretaria de Fazenda, enfrentar uma fila ou tudo mais, né? Uma pergunta bacana aqui da Wanda, eu havia até tentado formular alguma coisa parecida antes, mas não tinha uma pegada assim oficial, né? Um exemplo prático. Porque, tipo assim, como que a pessoa vai desconstruir? Né? De repente você aumentou sua casa, você não vai diminuir mais. Deixa lá Mas aí ela coloca um exemplo bacana aqui, sempre a doutora Wanda. Um terreno alugado em que foi construído um galpão. Aí passou um tempo, e ao sair, esse galpão foi desmontado. Há muitos anos. Como fazer para tirar esse galpão do IPTU? Importante, Wanda, porque assim, no Regularize, ele não está contemplado, não foi contemplado quando você faz a demolição ou quando você faz a diminuição de um imóvel, tá? Mas lembrando que você pode entrar no site da prefeitura, como você pode ir lá na secretaria, mas a gente gosta de frisar aqui que mais importante é ele fazer no site, porque ele não enfrenta fila, é muito rápido, ele faz de casa. Basta você fazer um processo pedindo demonstrando que aquele imóvel já foi demolido, que aquela inscrição voltou a ser territorial, tá? Nada demais, ela não está contemplada no Regularize, porque o Regularize, ele, na verdade, ele tem um outro foco. Mas isso aí é contemplado na lei, que você vai fazer um processo administrativo, assim, trazendo essa informação à Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda vai estar te ajudando a regularizar, deixando de ser um galpão, voltando a ser um terreno. Tá certo. Dentro desse processo de, vamos dizer, de modernização e evolução que a Secretaria de Fazenda vem passando, como o senhor colocou aqui, né, dessa facilidade de atendimento, né, o senhor fala que hoje a Secretaria já está quase toda digitalizada, né? No site, quais são os serviços, todos os serviços hoje, tirando a questão do parcelamento, todos os outros serviços hoje já é possível fazer por esse site? Sim, no site você consegue hoje, por exemplo, o ITBI, não há, por exemplo, nenhuma necessidade, até porque a Secretaria já não faz mais esse serviço internamente. O ITBI, ele é todo online. Seja feito no cartório, quando você vai fazer a escritura, se o cartório lá fizer para você, mas você também pode fazer também direto da sua casa. Entra lá no ITBI online, lá você vai requerer seu imposto de transmissão para você fazer uma compra ou uma venda de um imóvel. Ele é totalmente digital. É questão de emissão de nota fiscal, questão de uma empresa, se ela quiser hoje, uma empresa que quiser abrir hoje no município, por exemplo, passa por vocês também? Como é que é isso? Ela vai entrar pela Secretaria de Desenvolvimento, onde ela vai requerer o alvará dela e a aprovação da inscrição dela no município. Mas existe relacionamento dela também com vocês? Sim, sim. E aí há um alinhamento, porque a entrada acontece pela Secretaria de Desenvolvimento. Em algum momento ela vai migrar os dados, porque a inicial acontece com o desenvolvimento e o tratamento de acompanhamento da firma, da nota fiscal, vai acontecer pela Secretaria de Fazenda. Também hoje tudo facilitado? Tudo facilitado, tudo digital. Dúvidas, pode entrar no site da Fazenda ali e agendar, e pode tirar dúvidas também pelo 0800 também, que a Prefeitura tem também, né? Isso vai trazer para ele também um conforto também.
em que ele não precisa ir lá na secretaria. Entendi. Tá? Tem o 0800? Eu tenho aqui. É o 0800 60 25 343. Repete pra gente, por favor. 0800 60 25 343. Ele pode estar sendo atendido por um dos nossos atendentes lá e assim encaminhando ele para a resolução que ele precisa. 0800? 0800 65 60 25 343. 343. Vou colocar, eu já coloquei o site. O site, agora coloca lá o 0800. 0800. Você que está acompanhando então a gente pelo rádio, depois pode ir lá na nossa transmissão no Facebook. Boa. Que o Cláudio está colocando lá esses contatos para quem quiser acompanhar. Lembrando só que assim, ele através do site também ele chega ao 0800 Quero comissão também, lá tá? depois. Cláudio já quer a comissão já. Comissão eu, pra gente já já quer regularizar a piscina dele. Opa, a Fazenda não perdoa nem como é que é o nome? O rapaz colocou aqui, ó, não perdoa nem a casinha do cachorro. Ô, Cláudio, a gente o que a gente pode te dizer. Mas é assim, obra, não quer dizer que. O que é obra é contemplado. O que não é, isso é a casinha do cachorro. E se por acaso ela foi pego, a fazenda está lá. Não, mas a casinha do cachorro, se for de alvenaria. Se for de alvenaria. Mas se for de plástica. Se for um cachorro de luxo, aí. Aí tem que pagar, meu filho. Também tem que o quê, né? O doguinho merece. Márcia, a gente está falando sobre essa questão da melhora no atendimento, né? E uma das dificuldades que você colocou na nossa entrevista quando teve aqui, acho que foi até levantado pelo Cláudio, é da questão de, às vezes, de ter uma equipe, né? E aí dentro do concurso público que foi anunciado mais recentemente pela prefeitura, né? E que inclusive o Wagner disse que já está preparando aí para ser lançado ainda esse ano, prevê algumas vagas dentro da... que eu acredito, pelas vagas que eu vi, que vão atender a essa demanda sua lá, né? São pelo menos 36, isso anunciado pelo Wagner, tá, gente? Que é o secretário de Recursos Humanos e Gestão e Administração, né? Inicialmente, você 36 vagas para fiscal de tributos, 20 vagas para técnico fazendário, 21 vagas para contador e 4 para analista de controle interno e outras 6 para analista de assistente de controle interno. Analista de controle interno, assistente de controle interno. Assim, quando eu olhei, eu falei assim, eu acho que vai ser para atender a fazenda. Realmente, existe essa expectativa de melhorar ainda mais esse atendimento com a chegada desses novos, vamos dizer assim, fiscais, técnicos fazendários? Lembrando aqui que a fazenda aí dentro desse contexto, ela está contemplada com os técnicos fazendários e com os fiscais de renda, né, que seriam os auditores fiscais. Fiscal de tributos. Fiscal de tributos. Técnicos fazendários. Técnico fazendário. E no caso são 56 vagas. Seria o que a fazenda vai ser contemplada neste próximo concurso que vai haver. Não temos data ainda do edital ainda, mas a gente acredita que sai ainda nesse segundo semestre e que no ano que vem essas pessoas possam estar tomando posse lá na Secretaria de Fazenda e que a gente possa estar caminhando. Isso é um anseio muito antigo da Secretaria de Fazenda, porque o seu quadro foi reduzido hoje ao mínimo possível. Nós não temos pessoas, no caso do fiscal em especial, são pessoas imprescindíveis, porque o cargo delas é um cargo de ponta, é a pessoa que é competente para trabalhar como fiscal, e estamos ansiosos no sentido de que esse quadro esteja completo novamente dentro de mais alguns meses, dentro do ano de 24, aí na frente aí. E assim, quando a gente fala de novos fiscais, na verdade é a gente ampliar o nosso leque de atuação. Na verdade, não quer dizer que com isso vai haver novos esforços de estar punindo ninguém, mas existe todo um trabalho diário do fiscal que a gente precisa dele. Mas tá, eu entendo que você está querendo tranquilizar a população, eu sei que faz parte, mas é difícil imaginar que vão aumentar aí 36 fiscais de tributo, que as coisas vão ficar mais arrochadas.
Não, Rodrigo, mas é assim, Não é, Cláudio? Não tenha dúvida. É importante lembrar que o fiscal, ele na verdade, ele fiscaliza. Na verdade, nós não trabalhamos com a punição em primeiro lugar. A gente trabalha, na verdade, com o educativo. Porque se você não educar, se você não trouxer a cultura da educação para o empresário, para as pessoas que dependem da Secretaria de Fazenda, assim, nós não temos a cultura da punição em primeiro lugar. A punição é quando você insiste no erro, quando você insiste em não fazer aquilo que realmente você como comerciante, você como um contribuinte do município, muitas vezes deixa de honrar com seus deveres, né? Mas, na verdade, não há punição, porque tudo que a Fazenda faz, primeiro o contribuinte vai ser notificado, ele tem a oportunidade de vir se regularizar, de acertar a sua vida, de colocar a sua vida comercial em dia, sem que haja primeiro punição. Punição é a última coisa. Não, e a gente está falando assim, a gente está brincando, mas o certo é o certo, gente. A gente muitas vezes fica falando, né? Cobra muito dos políticos, que política é isso, que política é aquilo, mas quando a gente tem a oportunidade de estar andando também dentro de uma certa... Não anda. Então, assim, o certo é o certo. A gente está brincando aqui. E se os fiscais tiverem que vir realmente para melhorar o atendimento, como você falou, os serviços, que isso é muito bem-vindo. Campos precisa desse concurso público, é uma necessidade, assim como é para a guarda. Né? Assim como é para a guarda. A gente brinca aqui, mas assim, é aquele negócio. Você muitas vezes tem um discurso de que anda na linha e não anda na linha, e às vezes quer apontar o dedo na ferida dos outros, enquanto você também tem as suas, né? Então, assim, é uma oportunidade, como o Regularize como, né, e outras oportunidades que existem dentro da secretaria para você, às vezes, regularizar a sua situação e não regulariza. Eu mesmo. Pai, Morales já vai levar aqui um monte de PTU novo aí hoje. Outro dia de uma entrevista... Já vou sair daqui acompanhando ele lá para a fazenda. Vê se dá para agendar ainda o atendimento. Agora, uma coisa é importante de falar, que assim, você deve um ano de IPTU, não acontecer qualquer um. Desse ano eu paguei. O bom do Rodrigo, ele é franco, é sincero. Mas se tiver algum ano para trás devendo, não deixa chegar ao 4º ano. Tipo assim, você deve 2020, chegou agora 2023, tenta regularizar, que não é com esse programa não, tá? É outra história, você procura direto a Fazenda. Mas para não ir, o que aconteceu comigo? Teve uma época, é aquela história, sempre a mesma coisa. Não, a Câmara não vai votar, não vai aprovar esse aumento, não paga o IPTU. Já teve caso aqui em Campos de gente queimar o carnê de IPTU. O próprio Garotinho mesmo fez isso. Mas, assim, tudo naquela época, naturalmente, teve muita gente que não pagou, esperando uma anistia. Ou então não reajustar tanto quanto era proposto. Isso. Teve uma época no governo Mocaibe que também houve isso, uma polêmica. Não, vai ter esse reajuste todo, não, a Câmara não vai aprovar, não paga, segura. Aquilo que é o esquecimento. Quando foi um tempo depois, o que era 800, 900 reais chegou a quase 10 mil. Por quê? Porque vai para a dívida ativa, a prefeitura é obrigada a colocar na dívida ativa, o Morales, que é o secretário, tem que falar, mas eu estou só falando um exemplo de que aconteceu comigo. E aí, quando vai para ativo e que vai lá para a comarca, vai para o juizado, o que ocorre? Não tem como tirar os honorários e nem as causas, os custos judiciais. Ou seja, o que deu para fazer, no meu caso, foi parcelar aquilo em 60 vezes, aí ficou beleza. É importante a gente ressaltar, quando você falou aí de que pessoas queimaram carnês e tudo mais, na verdade isso vira um ato político, né? Porque, na verdade, o ato dele queimar o carnê, ele não está queimando aquilo que está lá dentro do sistema lá da fazenda. Né? Então, na verdade, a gente entende que muitas vezes a pessoa fica contrariada com algum assunto, mesmo com a Secretaria de Fazenda, mas lembrando sempre que a Secretaria de Fazenda está de portas abertas para ouvir o contribuinte. Nosso contribuinte é a razão de existir a Secretaria de Fazenda, né? Ela é uma secretaria, um órgão público do município, onde ela lida com o dinheiro, onde ela recebe o dinheiro, mas também paga as obras que são feitas no município também, né? E com muita maestria, hoje o prefeito tem feito isso na cidade aí, com muitas obras, com muitos
ruas interrompidas, mas é necessário se interromper para que possa acontecer melhorias, né? Mas o contribuinte, ele pode, sempre que ele quiser, a Secretaria de Fazenda, levar a sua dúvida, levar o seu questionamento, montar um processo pedindo a revisão ou mesmo rever os atos que porventura a Fazenda possa ter errado, e vamos poder com ela debater o assunto e ver se é pertinente a solicitação dela ou não, né? Então é importante que a gente esteja sempre aberto a ouvir o contribuinte. Cláudio, estamos indo para a reta final? Tem mais alguma pergunta aí do ouvinte? Não, eu acho que o que vale aqui, não entrou nenhuma pergunta agora, mas o que vale é só deixar o Morales sobre esse assunto até que não entrou não, desse processo aí, desse programa. Se faltou de falar alguma coisa que você gostaria de destacar aí, não sei se a gente falou tudo, acho que a gente falou tudo. Eu acho que a gente falou tudo, Cláudio. Uhum. E continuar dizendo que assim, a secretaria hoje ela é uma secretaria aberta ao público, é uma secretaria que ouve mais, acolhe mais o contribuinte. A gente entende que pessoas têm problemas, muitas vezes ele não pagou por N problemas, a gente não é uma razão que a gente tem que entrar, um fundamento que a gente tem que entrar, mas que a gente acolhe todo o contribuinte, que a gente ouve e que a gente oportuniza ele dentro da lei. Tudo aquilo que a lei consegue dar a ele de benefício, seja de parcelamento, seja de formas, e aí o regulariza, está dando a oportunidade dele vir se regularizar também. Isso tudo é muito importante. E a Fazenda hoje a gente tenta, não estamos ainda, mas seremos em breve uma secretaria com a qualidade ainda maior do que a gente já tem hoje no procedimento de atendimento ao contribuinte. Só aproveitando para falar, porque eu sei que não é uma coisa diretamente da Secretaria de Fazenda, mas a gente, na sexta-feira, como eu falei, recebeu aqui o Mauro Silva participando desse programa, e ele falou sobre a abertura do cadastro do programa Retrofit, aqui da área central do município, né? Os interessados têm até 30 dias aí úteis a partir da publicação, que foi no último dia 20, para fazer esse cadastro, né? Que para participar do programa tem que ser proprietário de imóvel localizado na área central do município, dentro do quadrilátero disposto lá no anexo que está previsto lá na lei. Por que eu estou falando isso? Né? Porque dentro da proposta, o projeto prevê uma série de benefícios a quem aderir ao retrofit, só que para que a Secretaria de Fazenda possa tomar providência em relação a isso, é necessário, claro, primeiro ter um raio-x de que, de fato, quantas pessoas vão aderir, né, e quais são esses imóveis que vão aderir. Mas tem dentro dos benefícios algumas coisas previstas que tem a ver diretamente com vocês, então vai ter uma atuação também da Secretaria de Fazenda. Você pode adiantar para a gente mais ou menos, hoje, aquela pessoa que está ouvindo a gente, que tipo de benefício ela pode vir a ter se ela aderir ao programa Retrofit? Sim, lembrando que, como você já falou, que o Retrofit é um programa da Secretaria de Desenvolvimento, é uma melhoria que a Secretaria quer trazer para o centro da cidade, e que a adesão ela é muito importante nesses 30 dias, porque nós precisamos saber quantas adesões vão acontecer para a gente poder ter um raio-x desse movimento de isenções que serão dadas, né? E elas só irão acontecer a partir da adesão e a partir de que isso realmente seja desenvolvido diretamente no imóvel, né? Então, a adesão por parte da Fazenda, ela vai estar abrindo mão do IPTU por 2 anos, vai estar abrindo mão do ISS, Construção Civil, de todos aqueles que estiverem sendo contemplados pelo programa. A redução para 2% da alíquota do ISS. Do ISS-CC, que é de construção, né? E o ITBI também para a primeira aquisição. Então, esses três impostos são diretamente com a Fazenda, e que essa adesão ela vai nos poder condicionar ou nos trazer o fato de que vamos ter uma noção do quanto o município abre mão com esses benefícios para que a gente possa justificar ele ao TCE. Sim. É isso, Cláudio. Bom, então são 8 horas e 36 minutos. Tem essa demanda sempre aí muito particular, muito específica de cada um, como foi o exemplo aqui da Wanda e outros casos mais. Teve aquela questão também das imagens que
a pessoa não concorda com aquela cobrança, isso nós já falamos de uma outra vez. Agora, só faltou naquela pergunta anterior, só para a gente aproveitar esse tempinho, saber, rapaz, eu acho que eu ia ser parente daquele menino, como é que é o nome dele? William Passos. Quem sou eu, né? Para ter aquela capacidade. Mas eu gosto muito de estatística, eu gosto muito de números. E aí você me falava em 42 mil imóveis. Campos tem 250 mil imóveis aproximadamente? Aproximadamente nós temos na Secretaria de Fazenda em torno de 230 mil imóveis inscritos. Mas como a Vânia falou ali, a Vânia, né? Doutora Vânia. Wanda Terezinha. Como ela falou ali de um imóvel, por exemplo, que não é legalizado no município, quer dizer que nós temos muito mais. Pode ter mais. Né? E aí a gente precisa que essas pessoas venham, tragam seus anseios de legalização também. Assim o município também vai estar tomando conhecimento desses imóveis que possam não estar lançados. E quando a gente falou da fiscalização aqui do concurso da fiscalização, também entra nessa parte de também estar buscando junto à população aqueles imóveis que não são lançados no município também. Tem muitos casos aí, tem casos até de construção de lojas e prédios no terreno de prefeitura, rapaz. Tem cada caso aí que você fica apavorado. Mas só para fechar, meu caro Morales, tem a questão, então, de um percentual alto. Se em 2013 tinha 42 mil imóveis, 230 aproximadamente, nós temos aí quase 20% dos imóveis provavelmente irregulares, desses que estão cadastrados, sem contar os outros. Há uma probabilidade muito grande disso, né? A gente provavelmente, quando acabar o regularize, nós vamos ter uma noção mais próxima da realidade daqueles que aderiram, para que a gente possa então tirar aqueles que não vieram. Mas vamos ter uma noção lá no 17 de novembro, nós vamos poder ter uma noção bem melhor da adesão que aconteceu, em especial de imóveis não regularizados. Sobre as cobranças que nós fazemos e que o Rodrigo citou muito bem, as secretarias, vereadores, políticos e tudo, mas na hora de dar o exemplo a gente não dá. Vai lá no Espírito Santo e emplaca o carro. Mas se nem casa alugada tem lá. Não estou falando nem de ter um imóvel, nem casa alugada. Todo mundo sabe. Os caras vão ali, tretam o documento, vai lá e porque o IPVA é mais barato. Então, e os caras estão usando aqui o asfalto, sinalização, usando tudo aqui. Então tem muita coisa que se a gente for colocar no papel mesmo, não tá. É verdade, Cláudio. Tá bem distante de ficar. Como é que é? Sociedade civil organizada, né? Não está bem organizado. O cidadão consciente é importante, que assim, porque quando ele legaliza no Espírito Santo, a gente sabe que o imposto, a alíquota lá, na verdade, ela é mais baixa do que a do estado do Rio. Mas é importante que ele faça a regularidade dele aqui no estado do Rio, porque o município perde dinheiro, perde de arrecadar mais e poder investir mais no município, quando ele coloca o dinheiro dele, o imposto dele lá no Espírito Santo e não aqui no estado onde ele mora, na cidade que ele mora. Eu, sinceramente, não acho justo cobrar 4% de IPVA. Sim. E no Espírito Santo é 1%, você sabe? Quando você compra o carro zero. Sim. Olha que beleza. Olha é uma coisa que o nosso estado precisa rever, né? O carro zero, isso é evasão de divisa. Tem que baixar o IPVA para o cara. Porque senão, por que eu vou ter motivo para emplacar no Espírito Santo? Mas, enquanto as autoridades também não pensarem assim, a gente vai ter essa evasão de divisa aí. Meu caro de renda, né? Meu caro secretário, muito obrigado pela sua presença. Naturalmente, a repercussão do programa vai ao longo do dia. Aí a gente faz aquele famoso Malonildo, né? Aquele contatinho. Secretário, o pessoal está perguntando aqui isso. De vez em quando a gente perturba o secretário. E eu agradeço muito por isso. Aproveito até ao vivo aqui o programa para isso, né? Recentemente a gente conversava com um contador, né, contabilista, e gerou uma série de demandas aqui. Eu falei, estou passando tudo para o secretário aí. Que tem o cancelamento da nota fiscal é impossível ser feito. Dentro de digital, para cancelar uma nota fiscal, e isso é comum, você tem que
juntar os documentos do favorecido, do recebedor, assinatura, comprovante e levar lá. Porque senão eu emito uma nota para você aqui, Rodrigo, de 10 mil, recebo, dou um cancelar ali e não pago o imposto. Só que eu recebi, só que você está com a nota. E aí, quando você consultou, a nota estava legal. Quando você pagou, a nota estava legal. No outro dia eu cancelei. Então a gente entende isso, mas tem uma edição lá que pode ser feita em um tempo. Sim, então... sim. Importante que, assim, realmente, quando você cancela, você pode substituir a nota de imediato. Né? Até quanto tempo pode substituir? Tem... Dentro do contexto do mês dele, da competência dele, ele pode substituir a nota dele, que seria o ideal, e não o cancelamento. O cancelamento traz mais problema, porque o cancelamento você não sabe se ele fez ou não fez prestou aquele serviço. Mas dá para substituir o valor? Não, ele tem que ser de valor igual. No caso da substituição, ele tem que ser de valor igual. Tá? Então, se você errou lá o nome do favorecido, se você errou lá algum outro dado, você consegue substituir ela de imediato no próprio sistema, você não precisa nem da secretaria. Então, na discriminação dos produtos ou serviços, você não consegue mexer. Você não consegue mexer no valor. A discriminação você pode substituir sem problema nenhum. O cancelamento ele é mais complicado exatamente porque aí ele tem que cair em uma fiscalização para que possa visualizar o porquê daquele cancelamento, que não tem assim uma informação, um histórico correto dela. Perfeito. Morales, muito obrigado, bom dia, dê um abraço lá em toda a equipe da Fazenda lá. Dizer aqui para vocês aqui que a Secretaria de Fazenda está aberta ao contribuinte. O contribuinte pode levar seus anseios, suas necessidades na hora que ele quiser, na hora que ele precisar. Tem aqui na pessoa do secretário aqui, que está secretário, vai estar sempre de portas abertas, o gabinete lá é de portas abertas, atende, somos impessoais no atendimento, não tem A, não tem B, não tem C, vamos atender a todos. Exceção se a gente estiver atendendo uma pessoa, mas ele vai esperar um pouquinho se ele quiser, ou vai voltar em um outro momento, e o próprio secretário vai estar sempre lá de portas abertas para atender quando o funcionário não conseguir resolver, e colocar à disposição aqui da rádio também, para tudo que vocês precisarem, estaremos sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Rodrigo? Agradecer mais uma vez ao Márcio, que foi um prazer recebê-lo aqui, né? A gente estava devendo essas informações sobre o Regularize mais detalhadamente para o nosso ouvinte, né? E aquelas pessoas que acompanham a gente também pelas redes sociais, que também na Plena, no nosso podcast. E acho que foi uma entrevista muito esclarecedora nesse aspecto. E agradecer mais uma vez ao Márcio, agradecer a você, Cláudio, pela companhia, o Beto, todo mundo de casa. E amanhã a gente está de volta com mais um Folha no Ar. Se Deus quiser. 8h44. Obrigado, Rodrigo. Beto, a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã de volta às 7h, com oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Esse óleo, uma loja que traz um novo conceito.